Bruno, qual pode ser o comportamento da Bolsa antes de um ciclo de queda de juros e em anos eleitorais? É um bom momento para diversificar? Ela é uma boa pergunta porque, na verdade, esse vai ser o primeiro ano onde a gente vai ter a queda de juros, ou a possibilidade, né, de queda de juros, com um evento de eleição. E aí, se você levar em consideração também que a gente está vivendo, né, um vento favorável de 25 até agora para mercados emergentes como todos, você ainda adiciona esse componente global. Então, colocando tudo isso na balança, eu acho que ainda tem uma parte do ano positiva para essa tese. Tem a segunda metade do ano, que aí vem realmente essa discussão eleitoral. Mas, pensando no Brasil, nesse posicionamento, levando tudo em consideração, a gente entende que tem boas oportunidades de forma muito mais seletiva para você realmente estar alocado em bolsa. Obviamente, sem dúvida, levando os preços em consideração, porque depois do rally, a gente sempre tem que olhar para isso. Mas a resposta é sim. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do ano do BTG Asset Talks. Eu sou a Fernanda Souza, da BTG Asset, e hoje recebo 2 convidados que eu sou fã. A Juliana Bessa, head da plataforma de fundos do BTG Pactual, e o Bruno Henriques, já famoso entre os programas do BTG, apresentador e do time de research, para falar sobre diversificação de carteira e os principais movimentos que o mercado já começou a sinalizar agora em 2026. Ju, que eu já tive aqui o prazer de estar em frente às câmeras em conjunto, e o Bruno, que todo mundo já está super acostumado com você, iniciando sempre as manhãs aí do pessoal, né? Sejam bem-vindos ao Asset Talks de 2026. Obrigada, Fê, pelo convite. Asset do BTG, muito obrigada a todo mundo. É um prazer estar aqui, minha primeira vez, então estou estreando no Asset Talks. Obrigada, pessoal. Bom, eu quero começar com uma matéria que eu li recente, que ela falava que o tradicional modelo 60-40 de ações e renda fixa está saindo do usual, né? Então, essas alocações ela vêm sendo cada vez mais defendidas de que precisa de uma maior diversificação, principalmente por meios de investimentos alternativos. Pode ser uma pergunta aberta para vocês dois ou como vocês preferirem. Como que a alocação tradicional está evoluindo? Onde investir em 2026 em meio a essa expectativa que a gente já comentou no início de queda de juros? Vou deixar você começar. Tudo bem, então, vamos lá. Essa é uma boa pergunta porque eu acho que a gente teve uma migração nos últimos anos importante, né? A gente teve vários anos com taxa de juros muito alta, estava confortável ali, falando da parte de fundos, né? Os fundos de renda fixa, os fundos mais curtinho, que a gente quase chama ali de fundo caixa, né? Estava muito confortável ficar ao redor do 15% ao ano. 2026 é um ano bastante importante, porque com taxa de juros caindo, a gente tem que procurar novas maneiras de conquistar e fazer um portfólio que gere alfa, né? E nesse sentido a gente tem ótimas oportunidades, assim. A gente tem uma prateleira recheada aí de fundos de ações, de fundos multimercados que foram castigados nos últimos anos, mas que aí tem entregado o resultado, mas mesmo assim ainda não viram o fluxo, e esse acho que é um ano importante para a gente olhar assim para, não chamo de alternativo, mas para ativos com um pouco mais de risco e capturar as subidas de mercado. Ju, seria a volta dos multimercados em 2026? Puxada essa pergunta, se quiser pegar, não, brincadeira. Essa é a sua seara. Olha, eu acho que tem uma grande oportunidade, sim, da gente fazer bons investimentos em gestores que estão... com times exemplares, performando direitinho, mais do que isso, investindo bastante no risco, para que capture subidas, diminuam os drawdowns, mexam e controlem a volatilidade. A BTG Asset mesmo tem investido nisso, eu acho que a gente está pronto para oferecer aí bons produtos para capturar esse fluxo, sim. Assim, tentando contribuir de alguma forma, aí vou fugir um pouquinho até do meu escopo aqui de equity, né? Mas acho que essa discussão não só a discussão do juro baixo no Brasil, mas o fato de você estar reduzindo principalmente juros nos Estados Unidos desde o ano passado, e toda essa discussão um pouco mais ampla, né, que a gente até estava debatendo hoje mais cedo, né, que no anglicismo é o tal do debasement, né, de você sair de
moedas consideradas ou ativos considerados como porto seguro de alguma forma, mas aqui notoriamente a discussão do enfraquecimento do dólar global, você está naturalmente os recursos estão buscando, né, outras opções. Metais capturou isso, cripto capturou parcialmente, né? Agora, enfim, enfraqueceu um pouco na margem. Emergentes talvez seja o mais emblemático. Então, eu não sei nem se é só a discussão dos investimentos, entre aspas, alternativos, que aí, normalmente a gente acaba lembrando lá do mundo do private equity, né? Do venture capital. Mas acho que é uma discussão um pouco mais ampla de onde esses recursos vão buscar a existência de taxas internas de retorno, né? Ou na discussão clássica, assimetria, risco-retorno interessante, seja porque surgiram dúvidas de uma alocação predominantemente em dólar, ou seja porque, como a Ju também trouxe, olhando só o espectro do mercado local, de repente você tem spreads de crédito um pouco mais achatados, ou a possibilidade de juros menores lá na frente também acabam, ao longo do tempo, a curva fechando, você for reduzindo na margem ali, a atratividade, enfim, do pré-fixado. E só que, enfim, até o momento acontecer, né, e aí puxando o gancho inicial, né, do playbook histórico, até o primeiro corte de juros, o segundo ali também, você ainda demora um pouquinho para tracionar, né? Na verdade, isso tem que acontecer. O evento ele tem que acontecer para aí sim, talvez os investidores, enfim, alocadores, se mexerem de uma forma mais relevante. E vocês estão observando que a indústria ela tem evoluído para um sentido mais crédito estruturado? Então, ainda dentro da renda fixa, que é o seguro que você comentou, né, Ju? Pode ter, a gente está observando esse movimento? Definitivamente, né? Quando você olha a alocação em fundos dos clientes do BTG, por exemplo, a gente teve uma busca por ativos de crédito estruturado, os FIC-FDICs, os FDICs, surpreendentemente grande, né? A gente tem aí hoje diversas estratégias de mais de 30 gestores, então sim, a alocação cresceu. Eu acho que isso é natural, né? No final do dia, com spreads mais amassados no crédito tradicional, a gente tem alternativas junto às estruturas de FDIC para trazer um complemento aí ao rendimento. Vale lembrar que a gente tem que sempre tomar cuidado com como investe, tem um risco envolvido nisso, tem uma liquidez diferente que o cliente não está habituado. A BTG recentemente lançou o FDIC Apollo, acho que é uma excelente oportunidade de diversificação, de obter esse alfa maior aí, frente aos fundos tradicionais de crédito, de casa que a gente confia, de gestores que fazem isso há muitos anos, e a gente tem aí conforto de oferecer na prateleira esse fundo, quase um alternativo dentro do mundo de fundos líquidos. Perfeito. E para quem não conferiu ainda, a gente tem até um episódio do Asset Talks com o Daniel Belém, que é um dos gestores ali do BTG Apollo, então também está bem interessante, acho que vale a pena todo mundo conferir. Para vocês dois, quais classes de fundos vocês acham essencial para a diversificação da carteira hoje? Você que olha essa parte de fundos. De fundos? Tá, vamos lá. Pode ser para carteira, tá? Não vamos ficar num viés somente fundos. Hoje a gente tem uma alocação ainda muito predominantemente em renda fixa e crédito tradicional, né? Crédito curto. Nesse sentido, o investidor brasileiro está deixando na mesa altos retornos e oportunidades de investimento que ele não tinha antes, né? A gente tem gestores, vou dar o exemplo do ano passado, Bolsa sobe 30, tem fundos de ações aqui subindo 50, com uma volatilidade a mais, e tudo bem, a gente entende essa volatilidade, mas assim, para aquele cliente que tem, que está comprado com longo prazo, que entende os ciclos de bolsa, sabe que acho que, poxa, juros caindo, um ano eleitoral, pode ser uma boa oportunidade de investir, diversificar, comprar boas empresas e estar alocado aí para passar com mais tranquilidade sobre eventos com a diversificação, né? Acho que a diversificação é algo essencial para os portfólios. De novo, entendo que foi muito confortável ficar na renda fixa
rendendo ali 15%, mas também tem um custo de oportunidade de você não fazer escolhas, de ter a conversa difícil com o cliente, de falar para ele, olha, esse fundo aqui tem ano que ele vai render 50, tem ano que ele vai render negativo, mas assim, quando você pega no longo prazo, ele traz consistência e diversificação para o seu portfólio. Então, acho que esse é um ano importante, principalmente para fundos de ações, multimercados, dentro da renda fixa do crédito que a gente está aqui falando, né? Teve uma alocação gigantesca para fundos isentos de infraestrutura, redeados para o CDI. É hora da gente começar a olhar, poxa, os fundos IPCA, com juros caindo, mexe na NTNB longa, impacta na inflação. A gente tem aqui um ano importante, onde essa diversificação de fato vai ser muito importante para o portfólio do cliente, e acho que essa é a minha contribuição. Eu vou tentar falar menos assim da questão específica da classe de fundo, de fundo em si, mas mais uma visão tentando ser mais generalista. Assim. Por exemplo, essa situação, pegando especificamente a questão dos fundos de bolsa, que um pouco, que é mais o meu histórico. Classe que vinha, aí pensando na classe do ativo, né? Mais desafiadora nos últimos anos. E aí vamos colocar em perspectiva duas coisas assim, bem rápidas. Ano passado a bolsa subiu 30 com, vou arredondar a conta, 5 bi de dólar de influxo, né, de captação basicamente estrangeira. A indústria aqui fez o low de alocação histórica em bolsa dos últimos 25 anos, que em dezembro de 2024, 7,8% da alocação da indústria, a alocação média estava em bolsa. Indústria de fundos no Brasil. Hoje está em 8,4%. Mudou, enfim, praticamente nada. Esse ano você já teve uma entrada de 12 bi de real de estrangeiro em bolsa, então vão arredondando a conta, 2 bi e pouco de dólar. Metade do ano passado. Em 22 dias corridos, né, 23 dias corridos. Então, assim, e aí tem algumas questões específicas nesse caso que, poxa, que dá para talvez você começar a pensar em outros ativos, aqui não vou entrar muito de novo na discussão, você tem muita empresa que fechou capital, você tem muito poder de recompra, né, você tem muita recompra sendo feita, você tem um pagamento de dividendo significativo na mesa. Só para dar um número também para vocês, de outubro do ano passado até o final de abril de 2026, a gente vai ter mais ou menos, se não estou muito errado aqui, uns quase dos 160, 180 bi de pagamento de dividendo por parte das empresas listadas. Se você assumir que 10% disso vai ser reinvestido ou está sendo reinvestido, você tem fluxo adicional só por parte do investidor. Enfim, tem que pegar a proporção, né? A parte estrangeira, a parte pessoa física, mas mais ou menos 60, 55 estrangeiro, 40, 45 local. Tudo bem, tem que pegar a pessoa física, historicamente esse negócio é 13, 15. Então vamos assumir que 10% disso está na mão de pessoa física, volte para a bolsa via reinvestimento. Então o ativo bolsa também ele virou uma coisa meio de um colchão técnico de liquidez. Você tem pouca venda, você tem um fluxo de reinvestimento que vem daqui, você tem a recompra das próprias empresas e você está diversificando globalmente. Então, assim, o meu ponto é, na discussão de alocação de fundo, também procurar assimetria. Essas assimetrias, aí você pode fazer de N formas, né? Mas dado que a gente está discutindo aqui o mundo de fundos, é buscar essas teses onde eventualmente você encontra essas assimetrias e obviamente respeitando o teu suitability, né, teu perfil de risco, você realizar as alocações que sejam interessantes. Então acho que fica essa reflexão, fica sempre a reflexão também de onde você está alocado, pensando em fundos, de você não estar talvez em vários produtos que sejam correlacionados. Não. Exatamente esse ponto que eu ia chegar, né? A que é descorrelação da carteira. Sempre buscar alguma descorrelação, né? E essa descorrelação ela pode existir, normalmente ela existe da reflexão onde você tem assimetrias interessantes. Outro exemplo aqui também, sem entrar muito na discussão do tipo do fundo, mas foi a discussão de China 2, 3 anos atrás, né? O consenso era ininvestível e de repente um baita rally. Então, acho que eu só queria deixar essa reflexão na mesa. Se eu puder só complementar, né? Bruno fala bastante sobre buscar assimetrias, sobre entender onde está a oportunidade, e eu sei que isso é super difícil, né? Eu, enquanto pessoa física,
olho aquela infinidade de empresas e falo, o que eu compro, né? Aí vem a figura do gestor, né? Exatamente. E aí vem a figura do gestor, assim. Hoje a gente tem disponível para o nosso público varejo os melhores gestores. A BTG Asset tem um time incrível de analistas, e aí você me corrija, 10, 15, 20 pessoas obcecada por empresa. Eles passam dia, noite, olhando, entendendo o business, conhecendo quem está por trás de cada um dos business, entendendo o impacto de todo o ambiente, o cenário macroeconômico, tentando antecipar o case de China, para entregar para o investidor uma tranquilidade de que o dinheiro está sendo bem trabalhado, estão tentando antecipar movimentos, estão tentando capturar boas oportunidades. Eu acho que é importante a gente saber que hoje a gente tem disponível aí para os nossos clientes equipes incríveis que gerem esse risco de uma maneira super profissional. Mas acho que é exatamente nessa linha. Isso. Eu quero aproveitar que a gente está aqui no assunto de renda variável, eu estou com 2 grandes especialistas aqui na mesa, seguindo ainda dentro desse tema. Eu tenho alguns números aqui que eu acho que é interessante a gente levantar só para complementar o lado do Bruno. Agora, em 2026, a Bolsa já bateu 176 mil pontos, né? Então, ano passado a gente já estava chamando de uma alta silenciosa da Bolsa, mas a gente acabou de bater mais um recorde. E com esse último, já foram 32 recordes registrados seguidos, só de 2025 e aí esse início de 2026. Ou seja, quem ainda não está alocado precisa acordar, porque o mercado está andando para esse caminho. Vocês falaram bastante aqui também do fluxo de estrangeiros, né? Então, o que eu tenho que foi mais de 27 bi de fluxos estrangeiros, juntando 2025, mais esse início de 2026 também. Ou seja, eles estão olhando para o Brasil e vendo uma oportunidade, o brasileiro também precisa enxergar um pouco dessa oportunidade. Ju, a plataforma, ela já está bem completa nesse sentido. Aqui puxando sardinha para o lado da BTG Asset, inclusive no ano passado, a gente lançou uma nova equipe, uma nova mesa de bolsa, né? Então, BTG Synergy. A gente tem uma outra estratégia também, que é flagship do time que fica lá no Rio de Janeiro, que é o nosso fundo long term. E outras N oportunidades que o mercado oferece aí para o cliente estar bem alocado através dessa gestão ativa. Mas a pergunta aqui que eu quero fazer para você é, os investidores já acordaram nesse sentido? Você já está vendo um fluxo positivo? Ainda não? E Bruno, depois saindo da caixinha de fundos, mas também olhando para ações, como que tá aí os investidores em relação à alocação em ações? Essa é fácil de responder, porque a pergunta é... Não, a gente ainda não vê uma alocação consistente em fundos de bolsa, o que é, de novo, uma pena, porque a gente acabou perdendo essa subida aí de 30%. O bolsa, esses 20 primeiros dias do ano, está aí subindo bastante. A gente, enquanto analista aqui, Bruno pode falar mais disso do que eu, obviamente, mas ainda vê boas oportunidades de subida com empresas que estão saudáveis, consistentes, ainda amassadas. Tem um caminho longo aqui que a gente acredita que ainda é oportunidade de investimento, mas resposta rápida, não, a gente não vê esse fluxo. Estamos ansiosos, inclusive, né? Porque os gestores têm feito um excelente trabalho de gestão nos últimos 12 meses aí, acredito que farão para frente também. Acho que agrega valor para o portfólio do cliente, para o gestor, para vocês enquanto asset que estão trazendo equipes excelentes, né? Quando você pega a franquia do BTG Synergy, o Caixa e o Will têm feito um excepcional trabalho, fundo que descorrelaciona, acrescenta valor, está olhando para o que ninguém está vendo, com uma equipe aí super bem montada, estratégica para capturar esse momento que vai ser difícil, acho que para o mercado brasileiro como um todo, dada a volatilidade de eleição natural, o ritmo de queda de taxa de juros, a gente precisa do conforto de ter empresas com mentes brilhantes, aficionados ali com esse portfólio para entregar um bom serviço e uma boa cota para o gestor. Porque assim, bom, o Ju já respondeu aqui, né? Então, o local, ele ainda está majoritariamente, quando a gente olha os números, ainda está no mundo realmente do CDI. Só que historicamente acontece isso, né? Você só começa realmente a refletir mais sobre as outras oportunidades quando você começa a perceber
que né, o teu, né, aquele teu, entre aspas, né, porto seguro, ele está ficando né, um pouquinho mais magro, né? Assim, aquela rentabilidade está ficando um pouquinho menor. Então, tem um pouco disso também. Mas o que eu acho que assim, a diferença da dinâmica de bolsa que em relação aos outros anos tem uma questão, vamos lá, tem uma questão microeconômica, mundo das empresas listadas, que pegou o mercado também de forma, assim, a gente está até falando isso mais cedo de novo, o mercado ficou surpreso. Foi a capacidade das empresas listadas de conseguir entregar crescimento de lucro e geração de caixa de forma significativa operando no mundo de CDI de 15. Então, assim, isso não acontecia no passado. Quando você tinha um custo de capital alto, né, estruturalmente você tinha uma pressão muito maior sobre o teu lucro líquido e, consequentemente, sobre o múltiplo da bolsa. Esse era o primeiro ponto. Mas por que isso aconteceu? Porque desde 2018, as empresas vieram reduzindo a alavancagem, endividamento ou alongando, né, reperfilando dívida. Então, você fez um baita trabalho de estrutura de capital, associado também a, enfim, teve venda de ativo de várias companhias, o mundo micro, enfim, gestão. Em paralelo, a gente falou rápido aqui, você foi também realizando assim, o ativo bolsa, ele foi ficando muito depreciado. A gente debateu em vários momentos nos últimos anos, inclusive valuation de ações listadas versus o mundo de private equity, que historicamente ia ao contrário, né? O mundo private equity historicamente, normalmente ele é mais barato por você não ter liquidez, e esse negócio inverteu em vários casos. Tanto que a gente foi vendo M&A, fechamento de capital. Então, assim, estima-se que você fechou no passado alguma coisa entre 315 e 320 empresas listadas. Eu não vou aqui querer cravar o número, mas alguma coisa por aí. Esse número já foi bem maior. Então, junto com isso, mais recompra. Então, você está ofertando menos ativo, pensando em reais como free float, né? Você está ofertando menos para o mercado. O que aconteceu? A demanda veio, e ela veio de um fator global, que também acontece por 80 e tantos % das vezes. O que move a bolsa aqui no Brasil é o global, não é o local. A gente está sempre inserido nesse mundo de mercado emergente, enfim. IEM, né, o indicador IEM, o Brasil está lá no benchmark, 4, 5% de participação. Então, pingou $1 bilhão, veio um pouco para cá. Só que um pouco para cá, no mundo onde você está ofertando menos reais como, né, ações de circulação, é a lei da oferta e da demanda. Aí, se não tem um no outro, vai para preço. Sim. E foi o que aconteceu. E aí vai nessa discussão de buscar simetria. Então, assim, tudo bem, tem um ano eleitoral, a gente tem as discussões de médio e longo prazo, né, o pós-27 principalmente, mas acho que a primeira coisa que a gente tinha que levar em consideração hoje o mundo das empresas listadas, o mundo micro, ele realmente está muito melhor estruturado para atravessar dinâmicas mais afiadoras do lado de crescimento, de PIB, de inflação, mesmo de juros, do que 5, 10 anos. Então, acho que é isso que talvez os investidores, principalmente o local, ele talvez precise estar um pouco mais atento. Também não vou citar nomes para ser justo, mas beleza, a gente discute muito, né, o setor financeiro. Tem banco que na época do investment grade foi 2,5 vezes, 3 vezes patrimonial. Naquela época o ROI, retorno sobre patrimônio líquido, também estava ali nos seus 20, 25. Hoje é um retorno sobre patrimônio líquido similar e o mesmo ativo está sendo negociado a 1,8, 1,7 vezes o valor patrimonial. Aí vem o IC. E se as coisas minimamente continuarem acontecendo da forma que estão, e eventualmente você tiver alguma âncora fiscal surgindo nesse horizonte dos próximos 10 meses. Para onde o mercado pode migrar? Assim, eu não sei. Mas, adoraríamos ter essa resposta. Não sei. Né? Mas o meu ponto é o seguinte, como você está nesse momento de oferta e demanda diferente, acho que essa é a busca das assimetrias, dessa discussão toda. E, de novo, dado que os preços andaram, sempre é muito bom, nada melhor do que ter boas pessoas na gestão dos fundos te ajudando. E aí, na briga por classes aqui que a gente está falando, né? Briga não, porque eu acho que tem que ser uma composição entre renda fixa, renda variável, como fica, tá confortável no 15, não quero sair. A gente entende que é uma discussão super difícil para ter com o cliente.
E nessa hora vale a proximidade dos bankers com seu cliente, explicar os ciclos econômicos, tentar fazer ele entender que o 15% está confortável agora, mas também não é sustentável muito para frente, que ele já perdeu uma rentabilidade boa de 30%. Se a gente tiver, sei lá, e aí, obviamente, aqui a gente tem o asset allocation do banco, a gente tem o asset strategy que pode ajudar, mas assim, ter um percentual na renda fixa, um percentual na renda variável e fazer essa composição de portfólio estrutural, o cliente vai entender que quando ele perder na renda variável, os fundos de renda fixa vão estar compensando. Quando ele ganhar na renda variável Brasil, talvez o global perca um pouquinho, e aí ele vai compensando para ter uma rentabilidade consistente no médio e longo prazo. Disciplina do rebalanceamento, Exato, né? exatamente. A importância de realmente estar com a carteira diversificada, né? Exatamente. E, Ju, não foi combinado, mas você já tocou no assunto do global e era um próximo tema que eu acho importante a gente abordar aqui, dado que o grande tema por trás do Asset Talks de hoje é a diversificação, né? Então, a internacionalização, o BTG ele já está caminhando para esse lado, né? Então, agora com contas internacionais. A BTG Asset também já está se posicionando muito bem ali, com novas estratégias também offshore. A Ju tem uma super experiência aí em fundos offshore, então eu quero aproveitar um pouquinho desse momento aqui com você e já puxando o gancho, então, da próxima pergunta, né? Com a sua experiência, quais são os principais benefícios e riscos de ampliar a diversificação da carteira com fundos no exterior? Ai, Bruno, eu tenho uma super experiência, mas assim, sou quase frustrada, porque nunca consegui. A gente ainda vê muito pouca alocação para esse tipo de fundo. De fato, assim, trabalhei muitos anos e tenho bastante orgulho de falar que hoje aqui no BTG a gente tem dos maiores e melhores gestores do mundo disponível para os nossos clientes, né? Eu falei sobre a dificuldade do mundo de varejo acessar gestores locais, quiçá gestores globais. Hoje a gente tem aí, a BTG Asset trouxe diversos nomes de peso, de estruturas robustas, globalmente falando, equipes reconhecidas em todos os principais países, endowments, clientes aí, e a gente tem disponível hoje na plataforma a um custo 100, 200, 500 reais de aplicação mínima, podendo escolher entre correr o risco cambial e não correr o risco cambial. É uma gama enorme de produtos. Isso sem tocar na facilidade hoje de mandar dinheiro para fora, de investir diretamente lá fora, que o BTG tem proporcionado nos últimos meses. Falando do investir globalmente, da importância de investir globalmente, eu sempre cito que a gente tem que fazer o nosso cliente entender que ele gasta em dólar, que ele gasta parte do seu dinheiro ali com as principais empresas do mundo. Ele gosta de viajar para Disney, ele usa um iPhone, ele bota gasolina no carro, tudo isso está atrelado aí globalmente falando e tudo isso impacta. Por que não ter um percentual, mesmo que pequeno, e aí 1, 2, 5% do seu patrimônio em empresas globais, das maiores empresas globais? Aí a gente está falando de nomes que participam do nosso dia a dia, Apple, Amazon, Alphabet, empresas chinesas, diversas boas empresas consistentes aí que crescem num ritmo super acelerado. Por que não ter uma parte do nosso dinheiro rendendo e investindo, sendo sócio dessas empresas, né? E a gente tem excelentes opções na plataforma. Infelizmente a gente ainda vê pouca alocação, mas acha que é um excelente veículo para diversificação de portfólio, sim, Fê. Não, até porque você, assim, voltando àquela discussão, aquele papo que a gente teve, né? Assim, você tem assimetria boa lá fora também. Sim. Definitivamente, Então, ainda mais com tudo que está acontecendo no mundo, né? Você tem, assim, rolaram várias assimetrias interessantes, né? Ano passado, por exemplo, só para citar uma aqui, em certo momento do ano, a gente debatendo com o time offshore, né? Poxa, o Google foi negociar 15 vezes preço-lucro, o mercado discutindo muito a sustentabilidade do business de publicidade, enfim, e o posicionamento do Google na questão da própria dinâmica de inteligência artificial, se eles seriam ou não seriam vencedores. Agora fica o convite depois, se o pessoal quiser dar uma olhada na performance. Mas eu acho que o debate é esse, entendeu? Então a gente sempre escuta o pessoal, poxa, tem assimetria em bonds.
Pô, tem a dinâmica de política monetária nos Estados Unidos, tem a simetria em equity. Às vezes você consegue fazer uma tese e aí tem uma questão também ainda, de certa forma, um pouco do limitador de você expressar algumas teses no mercado local. Você quer pegar essa tese, né, do dinamismo, da tecnologia, da disrupção, você vai pegar lá fora. Aqui no Brasil, você não tem. Alguns gestores que são próximos, eu conheço, ele fala assim, cara, o Brasil é uma tese de valor e operar e investir em bolsa como você, né, olhando olhando TIR muito elevada, né? É o juro real enhanced em bolsa. O que você tem? Tudo bem, então agronegócio, aí você tem uma dinâmica, vantagem competitiva diferente, você tem os gargalos estruturais do Brasil, mas tecnologia, disrupção, às vezes tendências estruturais, que a gente estava até debatendo mais cedo hoje também lá, envelhecimento populacional significativo, outros países, quero investir, sei lá, porque a Índia está virando... Você tem que olhar para fora. Não está aí, eu acho que vai de novo nessa questão, organizar as caixas, mas, mais uma vez, é o convite a ter gente boa, gestores, olhando esse mundo. Ninguém precisa se preocupar com isso, a gente sabe que é difícil, né? É entregar, reservar um pouquinho ali do seu capital para gestores. E aí vale o convite para conhecer os gestores, quem está por trás desse management, quais são os valores deles, o que ele faz na prática, como é o relacionamento dele com o time, em que casa, como a BTG Asset tem um relacionamento com seus gestores, porque eles estão aqui, porque eles acreditam. Eu acho que quando a gente investe num fundo de investimento, no final do dia a gente investe em pessoas. O papel ali do time do Rubens na BTG Asset é escolher quem são as melhores pessoas que consigam fazer aí a gestão de um time de mentes brilhantes que estejam olhando para todos esses assuntos aí, cada um focado em uma área, porque a gente sabe que não dá para acompanhar tudo, mas que no conjunto entregue aí imprima aí a maneira de fazer gestão via fundo de investimentos. A velocidade, né, do fluxo de capital, a velocidade do conhecimento, do descobrimento das narrativas. Exato. É tudo muito rápido. Então, e um cenário de incertezas, como a gente tem comentado aqui, que é Brasil, acho que é extremamente importante você mitigar esse risco Brasil, né? Sim. Então, não ficar preso somente em investimentos que estão ligados aqui ao local. Isso envolve velocidade de trading, envolve velocidade de operacional. Quando a gente fala de uma asset, é muito mais do que só a gestão. Sim. Acho que tem um processo todo envolvido aí. Mensuração de risco. Exatamente. Enfim, assim. Tem todo um framework, só para pegar uma palavra que é super batida, né? Mas tem toda uma arquitetura mais completa por trás, né? Bom, para quem está nos ouvindo aqui, já falamos bastante sobre isso, mas só sendo bem direto ao ponto. E para quem está nos ouvindo e quer ter uma carteira mais bem preparada para 26, por onde começar? Global, renda variável, diversificação, continuar na renda fixa? Isso daí não. A gente tem aí uma prateleira cheia de bons produtos. Acho que é começar todos os bankers entendendo quais são os objetivos do cliente, o quanto de apetite para o risco que a gente estava acabando de falar que ele tem, ou eu vou traduzir isso, o quão bom ele está do coração para aguentar a volatilidade de um ano eleitoral, de um ano de queda de taxa de juros, não só no Brasil, no mundo, num ano de geopolítica conturbada, entender até onde aquele cliente pode ir, como é que a gente pode ajudar ele a atingir aqueles objetivos. Vai ter o cliente que, poxa, tô mais novo, topo tomar um risco, ainda tô em construção de patrimônio. Eu acho que faz sentido a gente compor com ativos aí de renda variável, multimercados, ativos atrelados à inflação aí dentro do mundo de renda fixa que pode fazer sentido e compor um portfólio. E aí aquele cliente que tem menos apetite para o risco, que o brasileiro, na verdade, quase todo mundo tem, né? É entender até onde ele pode ir, qual tipo de produto a gente pode oferecer para ele. E a gente aí tem uma gama extensa de produtos. Todas as mesas de produtos aqui do banco, a gente tem os seus acompanhadores, as pessoas ali que estão vendendo aquele produto, que entendem quais são os riscos atrelados, como oferecer para o cliente. A gente está aqui para ajudar todo mundo. Mas eu diria que compor uma carteira
que consiga passar por fluxos sem você precisar fazer mudança ali no susto, né? Deixar o cliente experienciar o sabor de um drawdown não esperado, de um default não esperado. Acho que tudo conversado com o cliente, fazendo ele entender quais são os riscos, se aquele risco se concretizar, o quanto ele pode perder naquela caixinha, quanto isso contribui para o todo, o que isso pode representar no longo prazo. Acho que esse é o caminho para a gente construir aí esse relacionamento com o nosso cliente e compor os portfólios. Eu sigo o relator. A relatora, no caso aqui. Não, mas acho que o ponto é esse mesmo. Assim, porque a primeira discussão é o tamanho do top ticket a risco, né? Se você... Aí tem umas coisas até mais clássicas, assim. Se você já constitui a tua reserva de emergência, se você, enfim, já tem todo aquele teu colchão de liquidez, né? Que isso é meio... Você tem que ter, né? Se você não fez isso, primeiro faça. Fez isso, beleza. Então agora a gente começa a debater como é que você quer construir patrimônio. Que eu acho que é esse ponto. Como ir além do patrimônio que você já tem, né? Se você já montou o teu colchão aqui, ótimo. Né? Liquidez, majoritariamente pós-fixado, coisa assim, risco de crédito, enfim, o clássico. Passou esse ponto, então como é que você quer realizar a tua construção de patrimônio? Quem é você? E eu sempre comento isso com o pessoal, né? Na verdade, são vários de vocês ao longo do tempo, né? Porque você é uma pessoa com 25, você não é a mesma pessoa com 35, você não é a mesma pessoa com 45, 55, 65, por aí vai. Então, respeitar também essas fases da vida, né? A construção de patrimônio e depois do uso desse patrimônio. Né? Então, acho que, de novo, é sempre... Aí a gente volta à discussão inicial. Rebalanceamento, debate, realocação, revisão de portfólio de forma periódica, que lá fora o pessoal faz muito bem. Acho que aqui a gente deveria fazer mais. Perfeito. 2026, a gente falou muito sobre 2026 nos últimos vários anos. Ele chegou, né? Acho que a gente tem a oportunidade de construir um portfólio bacana, balanceado, entregando aí para o cliente um pouquinho do melhor para oferecer aqui, globalmente falando, para que ele invista. Até uma frase que, em uma conversa recente com o Mansueto, ele trouxe e marcou assim, para a gente, para esse ano, é que a diversificação antes era opcional e agora ela passa a ser mais obrigatória. Definitivamente. Né? Se o Mansueto falou, né? Quem sou eu? Bom, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a participação de vocês no primeiro Asset Talks de 2026. Muito obrigada, Ju, pela participação e muito obrigada, Bruno. Espero que nos vemos mais vezes. Obrigada, Fê, time da BTG Asset, pelo convite. Sempre que vocês quiserem, a gente está por aqui, né, Bruno? Obrigado, agradecer também o convite. Prazerzaço estar aqui. Obrigada, pessoal. Diante de um cenário mais desafiador, com novos ciclos econômicos, diversificação, visão global e gestão ativa tornam ainda mais relevantes na preparação para 2026. Por aqui, a gente segue atento às movimentações do mercado e às oportunidades que surgem para os nossos investidores. E para acompanhar os nossos vídeos e análises, siga o canal da BTG Asset aqui no YouTube. E até a próxima!